Fala, treinador, beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês agora, basicamente, qual é o trajeto ali que um atleta percorre para que aconteça, né, a adaptação positiva, que é o que a gente quer entregar para os nossos atletas. Então, basicamente, esse atleta ele tem que sair de um ponto inicial e chegar num ponto que ele vai estar melhor do que o ponto inicial. Mas nesse percurso acontecem algumas pedras no caminho, que a gente vai tentar explicar aqui agora, totalmente baseado na literatura científica. Então, bora lá. Aqui a gente trabalha com a teoria da adaptação ao estresse, entendendo que o estresse seria a carga de treino ali que esse atleta recebeu, né? Então, quando a gente fala de estresse, é toda essa questão que impacta ali o sistema psicofisiológico dele. Então, o treino que ele recebeu, o clima, todos esses fatores impactam e podem ser entendidos como um estresse para esse indivíduo. Então, essa teoria é de adaptação ao estresse, onde nós utilizamos o estresse para que esse atleta tenha uma adaptação positiva, ou seja, que esse atleta melhore. Então, essa teoria ela começou com o Selle, em 56 ali. O Selle era um psicólogo, se não me engano. Ele criou essa teoria e ela é muito usual até hoje. E ele divide ela basicamente em 4 fases. Onde a fase primeira é a fase de alarme, a fase de resistência, a fase de supercompensação, que nós queremos atingir, e a fase de exaustão ou de treinamento. E esse trajeto do atleta, ele pode ser exemplificado dessa maneira. Se a gente for pensar em como a gente pode antecipar as pedras no caminho, seria através desse gráfico. Então, como a gente tem a linha preta aqui, seria basicamente o processo, o estado fisiológico do atleta ali, em questão de desempenho, como que ele está, né? Aqui a gente está trabalhando com a homeostase. E a linha vermelha seria o estímulo ali que ele está variando nesses casos. Cada zona aqui tem essa característica que o CL deixou para gente. Então, por exemplo, na zona A, aqui a gente entende que ele está tendo ali o treinamento está acontecendo ali. Então, por exemplo, ele aplicou uma carga de treino, o desempenho desse atleta já começou a cair. Então tem essa variação. Então a gente pode entender isso como uma fadiga aguda. Então, após o treino ali, esse atleta ele perdeu capacidade neuromuscular, esse atleta perdeu desempenho, esse atleta teve uma baixa repentina de imunidade. Então, essa parte que a gente chama de a parte de alarme, né? Ela é caracterizada por alguns pontos. Nós podemos trazer aqui, então, por exemplo, no período A, o que existe de mais comum, né, que é nessa parte inicial, seria ali o sistema imune. Isso eu vejo muito na prática, né, que eles ficam mais vulneráveis ali a infecções no trato respiratório superior. Então, a gente costuma ver mais essas questões nas semanas que os atletas treinam mais ali. Então, após uma semana ou 2 semanas, ou um microciclo ali que esse atleta treinou mais, a gente costuma ter ver de fato, né, que esse atleta tem essa baixa de imunidade e acaba que isso se torna uma realidade. Então você vê algumas gripezinhas, resfriados, que são bem normais nesses pontos iniciais, quando a gente aumenta as cargas de treino em curto período. Tem a questão de neuromuscular também, onde o desempenho de força e potência é reduzido. E isso é muito visual para os preparadores físicos também. Você vê que após um período maior, esse atleta tende a cair os resultados dele, levando em consideração que ele precisa de uma recuperação. No período B, ele já é ali a fase de recuperação, onde nós vamos utilizar estratégias para favorecer a recuperação desse atleta. Então, esse atleta, ele precisa voltar para essa linha inicial, onde que ele começou a trabalhar com a gente. E aí, a gente desceu essa linha de desempenho dele aplicando treino, aplicando estresse. Fomos aplicando. Ele chegou num ponto que ele já estava ruim pra gente. Vamos dizer assim, ruim. Ele já estava recuperando mal, já estava com um péssimo desempenho, já estava perto de ter alguma infecção, a variabilidade de frequência cardíaca dele estava muito abalada. Então, nesse momento, a gente começa a aplicar ali uma recuperação favorável para ele. E isso através de estratégias. Então, de várias estratégias, eu vou trazer em outro vídeo depois ferramentas para otimizar a recuperação, mas, por exemplo, dormir bem, alimentação, a gente vai favorecer que essa linha volte ao normal até chegar no ponto inicial. Só que até chegar ao ponto inicial, a gente pode entender que a gente está pagando uma dívida. A gente está arrumando a bagunça que a gente fez.
Só que o nosso propósito como um profissional, trabalhar com performance, é fazer com que o atleta melhore cada vez mais, né? Então, você concorda comigo que a gente não tem que trazer esse atleta mais para cima um pouco? Então, isso aí a gente entra na parte C, que seria ali a supercompensação. A supercompensação nada mais, nada menos, ela é a adaptação positiva, onde que o atleta ele vai ficar melhor do que a linha inicial dele. E para isso, todo esse trajeto do B até o topo do C, a recuperação que vai favorecer isso para a gente. Então, a gente cria esse estresse no processo fisiológico do atleta, que seria como se fosse um impulso. A gente criou, demos passos para trás para pegar impulso e com a recuperação a gente dá um salto mais adiante. Então, com isso, a gente consegue trazer essa supercompensação para o atleta, que seria a adaptação positiva, que é o que a gente busca, né? Deixa eu voltar aqui. E aí, no final, ele representa também a fase C ali como destreino, a parte de exaustão, que não afeta tanto a gente, né? Lembrando que esse artigo foi publicado em 1956, ele é usual até hoje. Eu vejo muito na prática isso com os meus atletas, né? Então, a gente que trabalha no dia a dia ali, você consegue identificar essas fases e entender melhor esse processo, né? Sabendo todas as variações que o estresse vai causar naquele atleta e a hora que você decide aplicar a recuperação nele. E mais recentemente, o que a gente teve aqui foi o quê? Esse artigo é muito legal, How Much is Too Much. Ele foi um artigo de opinião, juntaram vários cientistas do Comitê Olímpico Internacional para tentar encontrar a relação entre a carga de treinamento e a lesão, né? Então, tem esse gráfico que eu gosto bastante dele, ele é muito explicativo, que ele exemplifica bem esse ponto que eu mostrei lá atrás, que seria o quê? O atleta tem uma linha base dele, onde ele tem essa capacidade de trabalho, e no modo ideal, seria o quê? A gente vai aplicar a carga de treinamento, causando um estresse nesse processo fisiológico do atleta, e aí isso vai reduzir a capacidade de trabalho desse atleta. Então, levando em consideração que esse atleta vai ter pior desempenho, ele vai perder desempenho no treino de força, potência, por exemplo. Só que quando ele chegar nesse limite, a gente vai começar, como eu disse, a aplicar a recuperação até que ele ultrapasse a linha inicial, né, que foi onde que nós começamos a trabalhar com ele nessa periodização. E aí, após feito isso, a gente aplica novamente uma nova carga de treinamento e favorece a recuperação. E com o resultado disso, a gente vai ter ali um aumento da capacidade de trabalho desse atleta. Só que a gente pode errar nisso. Se a gente aplica a carga de treinamento e na hora de aplicar a recuperação, a gente não oferece uma recuperação ideal ali, então a gente não atinge o nível inicial, então a gente pode falar assim, você pode até falar comigo, falou, Eider, mas pô, cara, não faz sentido isso. Eu falei, faz sentido, porque se você respeita um calendário esportivo, você não vai ter todo o tempo do mundo para recuperar. Então, às vezes, você tem alguma prova aqui que seu atleta não está 100% recuperado. Então, esse planejamento que você fez foi errôneo, você errou aqui. Então, basicamente, quando você não recupera o seu atleta para que ele ultrapasse a linha base inicial, ou seja, para que aconteça a supercompensação, se você não deixa isso acontecer e volta a aplicar cargas, e esse processo se torna cíclico, então sempre que seu atleta vai descansar, ele não recupera o suficiente e volta a carga de novo. Não recupera o suficiente e volta a carga de novo. Isso aqui já está claro para a gente que reduz essa capacidade de trabalho do atleta e aumenta o risco de lesões, né? Ali na questão de muscular, óssea e tendínea também. Então, o que esse artigo mostra para a gente é isso. E isso deixa claro para a gente a importância, né, da gente monitorar essas variáveis e entender quanto de estresse a gente causou e quanto de recuperação esse atleta precisa receber para que exista essa supercompensação. Eu vejo muito esses dados nos questionários de bem-estar. Então, aqui em cima a gente tem as cargas de treinamento acumuladas semanalmente. Deixa eu limpar alguns gráficos aqui. E, então, por exemplo, do dia 1 até o dia 7, existiu ali 4.400 unidades arbitrárias de carga de treinamento, levando em consideração aqui a PSE da sessão. Do dia 8 até o dia 14, 5.900 unidades arbitrárias, né? E a gente pega, então, a primeira semana aqui, que começa no dia 1, até o dia 2 ali, ó, esse atleta no questionário de bem-estar estava quase 100%. Ele só não estava 100% porque a nota 5 ali não estava no sono, né? Ó, não estava dor muscular, ele estava com 4 pontos em dor muscular, levando em consideração que cada índice desse
são 5 pontos. Então, se o atleta tem 25 pontos no total, quer dizer que ele está com estresse zerado, muito bom, noite de sono perfeita, humor ótimo, fadiga sem problema e dor muscular sem problema. Então, quanto maior essa coluna aqui, melhor para o atleta, né? Que ele está mais recuperado. E quando a gente começa a aplicar a carga de treinamento, então aqui não tinha carga, estava tudo ok. Aqui aplicamos a carga de treinamento. Como que esse atleta respondeu? Com a queda ali nos indicadores de bem-estar dele, né? Então ele começou a reportar ali mais fadiga, mais dor muscular, ele foi reportando pior noite de sono, foi reportando mais estresse. E aí, esse atleta teve uma recuperação no final de semana, voltou e na segunda-feira começa de novo a cair a carga de treinamento. E após essas 2 semanas, a gente vai lá e diminui essa carga de treinamento para favorecer esse retorno aqui do atleta. Então, no final aqui, tá vendo? Quando ele sobe mais esses gráficos dele. Então, ou seja, todo esse período que teve uma baixa aqui no meio desse gráfico foi ocasionado por causa dessas 2 semanas de carga de treinamento, esses 2 microciclos que a gente aplicou. Então, a gente consegue ver nos questionários de bem-estar essa repercussão também que o estresse causa no atleta. Você vai ver isso diariamente nos treinos de força e potência, que os índices deles vão cair. Você planilhando isso, você vai ver que esse desempenho vai cair. Mas nos questionários de bem-estar também, o atleta vai te passar esses dados, então você vai saber ali se está na hora de dar mais recuperação ou não, se está na hora de aumentar a carga de treino ou não. Lembrando que o atleta é o termômetro, então através da recuperação ele vai nos mostrar se a carga foi forte demais, se foi fraca demais, se a gente tem que aumentar a recuperação ou não, beleza? Então, tudo isso aqui abrange essa questão da teoria do estresse, né, da adaptação. Então, a gente aplica o estresse proporcional e aí a gente favorece esse atleta com a recuperação dele para que exista, de fato, essa supercompensação, beleza? Espero que você tenha curtido essa aula aqui, foi bem bacana, eu gosto de falar sobre esses temas, eu tento falar até direto sem editar a aula. Se você quer saber mais sobre o nosso conteúdo, clica aí no Instagram, segue a gente, que tem o meu perfil pessoal, Eider Moura, onde eu mostro o trabalho com meus atletas, e o do Eload aqui, onde a gente traz mais ferramentas voltadas para o controle de carga, de treinamento. Se quer saber do Eload, você pode acessar o nosso site, lá tem todas as informações que você precisa, tem o botão do WhatsApp para você ser atendido por forma mais humanitária ali. E se você quer também dar uma moral pra gente, curte aí nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro de tudo que é teoria ali de aplicabilidade para nossa rotina, né? Então, sempre trazer embasamento científico para a gente entregar mais desempenho com menor risco de lesões, beleza? Tamo junto, valeu e os!